Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quer saber o passo a passo para imigrar para Portugal? Caso você seja aposentado ou tenha um rendimento fixo no Brasil, existe um visto específico para estas situações e que é um dos mais utilizados pelos brasileiros que mudam aqui para terras lusitanas, o visto D7. Eu sou a Fabiane Paza, jornalista aqui no canal Nacionalidade Portuguesa, e te explico agora o que você precisa para solicitar o documento que vai te permitir imigrar legalmente. Quem tem uma aposentadoria, uma pensão ou algum tipo de renda fixa que possa ser comprovada como um rendimento estável para o governo português, tem a possibilidade de imigrar legalmente a partir desta condição. Existe um visto específico para permitir a entrada de estrangeiros que comprovem os seus rendimentos no país de origem. São aquelas pessoas que vêm para Portugal sem ter a necessidade, a obrigação de trabalhar, de obter uma nova fonte de renda. E para isso existe o visto D7, o visto para titulares de rendimentos no estrangeiro. O nome é mais complicado, mas na prática esse visto é o mais comum entre os aposentados. E existe muita gente nessa condição que decide desfrutar da aposentadoria em Portugal, para viver com mais segurança, com mais qualidade de vida, além de poder aproveitar as facilidades de circular pela Europa com a documentação em dia. O passo a passo para obter o visto D7 é um dos mais simples entre as opções que existem para o imigrante que vem para Portugal, justamente porque só depende da comprovação de renda. Mas e aí? Qual é que é a regra? Qual é o documento que é preciso comprovar como rendimento para ter acesso ao visto D7? Vamos entender direitinho. O titular de rendimentos vai ter de comprovar para o governo português que tem uma renda equivalente a pelo menos um salário mínimo português. Em 2023, esse valor é de 760 euros. Então, ao fazer a conversão, o seu rendimento mensal precisa ser de 760 euros ou mais. O valor altera também no caso de reagrupamento familiar, porque além da sua renda, você vai precisar comprovar os meios de subsistência dos seus reagrupados. Para cada adulto reagrupado, e aí pode ser o cônjuge, pode ser um dos pais na condição de dependente, o valor a ser comprovado é de 50% de um salário mínimo português. No caso do reagrupamento de um menor de idade, um filho, por exemplo, a exigência é de 30% de um salário mínimo português. Digamos que o titular de rendimentos tenha a intenção de imigrar com a esposa e 2 filhos menores. Ele vai precisar comprovar, então, um rendimento mensal de pelo menos 1.596 euros, levando em conta o salário mínimo vigente em 2023. E como é que se comprova isso? Pelo comprovante de aposentadoria, no caso dos aposentados, pela declaração do imposto de renda, no caso dos titulares de rendimentos, do recebimento de um aluguel, por exemplo. Se você quiser saber mais detalhes sobre a documentação que pode ser utilizada para comprovar a renda no visto D7, o blog Nacionalidade Portuguesa tem um post específico só sobre esse assunto. Dá para conferir o material no link aqui na descrição. Além deste comprovativo de renda mensal, que justifica exatamente a categoria desse visto, no caso do visto D7, o requerente vai precisar ainda comprovar ao governo português que possui um montante suficiente para se manter por pelo menos um ano. E como é que é feito isso? Comprovando um depósito em conta bancária portuguesa. E os valores a serem depositados seguem a mesma lógica da comprovação mensal. Um salário mínimo português para o requerente, 50% para um reagrupado adulto, 30% para um reagrupado menor. Se o requerente vem sozinho, ele vai ter que comprovar um depósito de 12 salários mínimos, que hoje daria 9.120 euros. Se ele vem com a esposa e 2 filhos, por exemplo, ele vai ter que comprovar o depósito de 1.596 euros multiplicado por 12 meses. Então, se você pretende solicitar o visto D7, antes de qualquer coisa, é preciso se organizar com esta disponibilidade de recursos conforme a quantidade de pessoas que virão. E também se organizar em relação à abertura de conta em Portugal,
procedimento que pode ser feito remotamente para que você consiga comprovar esta disponibilidade de recursos. Se você já reuniu estes comprovativos da sua renda mensal e já possui o comprovativo de subsistência de 1 ano, aí sim, é hora de reunir o restante da documentação, que fica mais na ordem de documentação pessoal para fazer o seu pedido de visto. Lembrando que a lista completa dos documentos a serem apresentados para solicitar o visto D7 também está no blog Nacionalidade Portuguesa. Aqui na descrição do vídeo você pode acessar o material e fazer o seu checklist para que não falte nada. O pedido do visto D7 é feito ainda no Brasil, nas representações consulares portuguesas ou na empresa representante para alguns estados. Via de regra, a solicitação é feita com o envio da documentação por correspondência. O prazo estipulado para a tramitação do pedido é de 60 dias, que pode variar, claro, de caso para caso. Se o parecer for favorável, o visto D7 é fixado no passaporte e tem uma validade de 4 meses. Importante reforçar a informação de que o visto é o documento para entrada no país, ou seja, ele assegura que a sua chegada será completamente legalizada e justificada. Em Portugal, o titular do visto D7 vai precisar solicitar a sua autorização de residência no SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou na Agência Portuguesa para as Minorias, Migração e Asilo, a APMMA, que será o órgão responsável por estas solicitações quando o SEF deixar de operar. A primeira autorização de residência tem 1 ano de validade e, quando renovada, passa a ser emitida com 2 anos. A grande vantagem do visto D7 é que, para manter a sua regularização, basta o imigrante continuar comprovando a sua fonte de renda no Brasil. Depois de 5 anos residindo legalmente em Portugal, os aposentados ou titulares de rendimentos que entraram com o visto D7 e mantiveram a autorização de residência sempre renovada já têm direito a dar entrada na nacionalidade portuguesa. A grande dica na hora de se planejar e de se organizar para a solicitação do visto D7 é estar atento às exigências da documentação. Neste caso, se antecipar com a abertura de conta em um banco português, reunir os valores exigidos como comprovante de subsistência. É um processo que pode ser feito por conta própria, mas que também pode contar com o suporte de assessorias especializadas. Na descrição do vídeo você encontra os contatos da Martins Oliveira Advogados, escritório parceiro aqui do canal que atua nos pedidos de visto de residência. Você pode escrever para a gente nos comentários se tiver dúvidas ou se quiser saber mais informações para obter o seu visto D7. Não esqueça de seguir a página para receber os nossos conteúdos sempre atualizados. Eu fico por aqui e até a próxima!